Muito bem, então pode soltar o endereço para nós aí. Mateus capítulo 24. Você que está em casa, pega a sua Bíblia aí, para que você possa estar acompanhando. Liga seu tablet, liga seu celular, porque o texto ele é um pouquinho longo, mas precisa ser lido para que nós possamos receber o recado do Senhor desta noite. Amém, gente? Podemos ler? Amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-lhes quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todo testemunho, a todas as gente, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão de grandes sinais e prodígios que, se possível, até enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, está às portas.
E em verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que aconteça todas estas coisas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia. Queridos, então, como eu falei a vocês, nós vamos falar nessa noite sobre este tema. Fala para mim. A vinda de Cristo, querido, é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências na Bíblia sobre a primeira vinda de Cristo, mas há 8 vezes mais sobre a sua segunda vinda, ou seja, cerca de 2.400 referências falando a respeito da volta de Jesus. Mas por outro lado, a segunda vinda de Cristo é também o assunto mais distorcido e o mais desacreditado. Muitos falsos mestres negam que Jesus virá. Outros também enganam as pessoas marcando datas. Outros dizem acreditar na volta de Jesus, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. Então é sobre esse importante assunto, baseado única e exclusivamente no que a palavra de Deus revela para nós, é que nós vamos conversar nessa noite. O texto que nós lemos começa dizendo que os discípulos ficaram admirados com a imponência, a magnificência do templo. E Jesus então faz uma revelação bombástica, dizendo: vocês estão vendo toda essa beleza, todo esse esplendor? Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. Ou seja, aquele majestoso templo, querido, admirado por todos, com a sua decoração, com todas as coisas lindas. Diz o texto, diz a história que ele era todo majestoso, de mármore branco, bordejado de ouro. Um dos mais belos monumentos da história do mundo arquitetônico. E como nós sabemos pela história, quando Jesus disse ainda não, mas 40 anos depois ele foi completamente destruído, quando os romanos cercaram e destruíram Jerusalém.
Depois Jesus está com eles a só no Monte das Oliveiras, e ele intrigado até aquele momento com aquela palavra de Jesus, disse: Senhor, mas aqui para nós particularmente, quando é que vai acontecer essas coisas? E que sinais haverá então da tua vinda? Querido, essa resposta tem a ver evidentemente com a destruição de Jerusalém, que aconteceu logo depois do ano 70, mas também tem a ver com a segunda vinda de Cristo, ou seja, na consumação do século. Então, a destruição do templo já era uma palavra, um acontecimento profético e um símbolo também do que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Jesus prediz então aquela eminente catástrofe de Jerusalém como o tipo da grande tribulação que vai acontecer nos finais dos tempos. E embora Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, mas ele também, a partir daqui, então ele começa a discorrer e começa a então revelar alguns sinais que iriam acontecer. No verso 14 ele diz assim: olha, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Apocalipse 5:9 revela que Jesus comprou com o seu sangue pessoas, vida de todas as tribos, raças e nações. Então a evangelização das nações, querido, também é um sinal que deve preceder a segunda vinda de Cristo. Não há uma promessa de que toda pessoa receberá a oportunidade de ser salvo. Jesus está falando das nações do mundo. Jesus está dizendo que cada nação, em uma ou outra ocasião durante o curso da história, vai ouvir o Evangelho. E a história das missões tem revelado, tem nos mostrado, querido, que esse Evangelho tem se estendido do Oriente até o Ocidente. Hoje os meios de comunicação também têm acelerado o cumprimento dessa profecia. Muitas Bíblias têm sido traduzidas e distribuídas a quase que a todos os povos. Poucas são as nações que ainda não receberam a palavra de Deus. Missionários têm sido espalhados por todo esse globo terrestre. Então esse é um sinal. Jesus também falou a respeito de tribulação. Verso 9 e 10 ele diz assim: então vos entregarão para ser atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Verso 21 e 22. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Querida, a Bíblia diz então que a vinda de Jesus será precedida também de um tempo de profunda angústia, de dor e grande tribulação. A perseguição religiosa tem estado presente em toda a história da humanidade. Desde os tempos primórdios dos judaizantes, passando pelos romanos, pela intolerância dos romanos, pelos governos totalitários, e muitas outras coisas que nós temos visto aí, o nazismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas. A história diz que no século 20 foi o ano em que aconteceram o maior número de mártires. Jesus também falou da apostasia, verso 4 e 5 ele diz assim: e Jesus respondendo lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 23 diz ele assim: então alguns, se alguém vos disser eis que o Cristo está aqui ou ali, não vá atrás, não dá crédito,
porque muitos falsos cristos, falsos profetas e grandes sinais farão grandes sinais e prodígios, que se possível enganar até os escolhidos. Mas eu já tenho predito isso, portanto, se vocês ouvirem alguém dizer, eis que ele está no deserto, não vá atrás, ele que está no interior, não vá. Ou seja, Jesus está dizendo que essa questão, querido, vai fazer com que muitos falsos profetas vão surgir, e é significativo que Jesus começa dizendo que um dos primeiros sinais será isso. Falsos profetas, falsos cristos, falsos cristãos, falsos ministros pregando um falso evangelho. Nós sabemos muito bem, querido, que estamos vivendo o surgimento de um falso evangelho nesses dias. Vivemos hoje a exploração, a explosão de falsas religiões. O islamismo domina mais de 1 bilhão de pessoas. O espiritismo e os cultos afro-brasileiros têm se proliferado cada vez mais. As seitas orientais, o budismo, o hinduísmo, mantém milhões de pessoas também aprisionadas a uma verdadeira cegueira espiritual. As seitas orientais têm indo com grande força mundo afora. Os desvios teológicos, querido, cada vez estão sendo mais graves. A igreja está se transformando numa empresa, o púlpito está se transformando num balcão de negócio, o templo está se tornando numa praça de negócios, querido. A palavra de Deus, querido, está se tornando um objeto de consumo. O sagrado está sendo vendido. A corrupção religiosa é alarmante. Então tudo isso está de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo a respeito dos últimos dias, da apostasia, do afastamento. Jesus também falou da depravação moral. No verso 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito iria esfriar. Querido, a iniquidade tem sido alarmante, e o amor de muito realmente está esfriando. O mundo está sem uma referência, o mundo está perdido, o mundo está confundido, o mundo está sem moral, o mundo está sem ética. Estamos vendo a desintegração da família cada dia mais, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais. O índice de infidelidade, querido, é alarmante. O índice de divórcio já começa a ultrapassar 50% dos casamentos. O homossexualismo é aplaudido. A pornografia tornou-se uma indústria altamente rentável. O narcotráfico afunda os nossos jovens num lamaçal, num pantanal das drogas. A corrupção moral está nas mais altas cortes desse país e de outros também, querido. Ou seja, as instituições estão cada dia mais desacreditadas. As cortes estão sem autoridade moral. A depravação moral, a revolução sexual, o homossexualismo, já falei, a falta de freios morais, rendição às drogas. Juventude, querido, no alamaçal, no atoleiro das drogas, a violência urbana. As cidades viraram verdadeiros campos de guerra e de baderna. A solidão, apesar de vivermos o século da comunicação, muitos morrem de solidão. E isso querido, segundo o que Paulo nos fala, já é o espírito do anticristo que está operando nesse mundo. Porque o espírito do anticristo, ele opera em tudo aquilo
que seja de Deus, ou seja, para ele se levanta contra tudo aquilo que é de Deus, e ele vai se levantar e já tem se levantado, inclusive contra o seu principal alvo, que é a igreja de Cristo. Ninguém vai poder resistir ao seu poder, à sua autoridade. Ele vai perseguir, ele vai matar, ele vai controlar. Muitos crentes serão mortos e vão selar o seu testemunho como mártires, ou seja, pagando com a sua própria vida. Deixa eu te falar, querido, porque há uma certa confusão nisso. O anticristo não é um partido, não é uma instituição, nem mesmo, querido, uma religião. Ele é um homem sem lei, uma espécie de encarnação de Satanás, que vai agir na força e no poder de Satanás, e vai governar, conforme nós temos relato, com mão dura, com mão de ferro, vai perseguir a igreja cruelmente, vai blasfemar contra Deus. Mas o que nos alegra é que a palavra de Deus nos consola, querido, dizendo que no auge do seu poder, Cristo virá com grande glória e o matará com apenas um sopro da sua boca. Ele será quebrado sem nenhum esforço humano, querido. Na batalha final do Armagedon, a única arma usada será a espada afiada que sairá da boca do meu Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia. Muito bem, Jesus também falou de guerra, versos 6 e 7. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Querido, desde 1945, após a Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado vertiginosamente. Os últimos 100 anos foi declarado o século das guerras. Mais de 200 mil pessoas, mais de 200 milhões de pessoas morreram nessas guerras. Segundo as pesquisas, 50%, querido, de todos os cientistas do mundo, ou seja, cerca de 500 mil, trabalham na produção de armas de destruição. E quando a gente fala em arma de destruição, esse negócio de canhão, aquelas coisas de tanque, isso não existe mais não, querido. Hoje se fala em armas atômicas, nucleares, armas químicas e biológicas. Fala-se de paz, mas gasta-se com guerra. Gasta-se mais de $1 trilhão por ano, querido, em armas e guerra. Poderia resolver o problema da fome, poderia resolver o problema de saneamento básico, poderia resolver o problema da saúde pública, poderia resolver o problema de moradia com todo esse dinheiro. Também disse Jesus: ouvireis de terremotos em vários lugares. Querido, o mundo está sendo sacudido por terremotos, por maremotos, por tufões, tsunamis, furacões, destruindo cidade e matando milhares de pessoas. Só no século 20 houve mais terremotos do que em toda a história. Ou seja, conforme a palavra diz, a natureza está gemendo e entrando em convulsão, querido. O aquecimento do planeta está derretendo os polos, e nós vamos começar a ver grandes inundações, incontroláveis inundações. Muitos países deixarão de existir. Apocalipse 6 fala que as colunas do universo serão abaladas, ou seja, o universo vai entrar em colapso, já está. E não haverá, querido, refúgio, nem esconderijo, aonde o homem poderá se refugiar, porque ele terá que enfrentar a ira de Deus. Quando Cristo vier do céu, o apóstolo Pedro diz que as potências do céu serão abaladas e que tudo se desfará com grande estrondo.
e a natureza será totalmente transformada. Jesus falou também de fome, de epidemia. Querida, a fome nada mais é do que um subproduto das guerras. Aliás, a fome mata mais do que as guerras. Preste atenção no que eu vou te falar. Em 1953, ou seja, tinha apenas um ano que essa beleza maravilhosa que está falando com você tinha nascido, há 68 anos atrás. O presidente dos Estados Unidos, chamado Eisenhower, há quase 70 anos, até diz assim: olha, nós gastamos num único avião de guerra 500 mil sacos de trigo, e nós gastamos num único míssil 800 casas novinhas. Naquela época. Hoje nós estamos na era da propulsão a jato, não dá nem para calcular. Querido, a fome é algo vergonhoso. Enquanto uns acumulam muito, outros passam necessidade. Crianças e idosos, queridos, com o ventre fuzilado pela fome, disputa restos de comida com os cães na rua. As epidemias estão alastrando e apavorando a humanidade, fazendo milhões de vítimas no mundo todo. Nós estamos vivendo agora uma delas aí. Por isso, querido, que nós precisamos estar preparados, porque os sinais são mais do que evidentes de que as coisas estão muito em breve. Jesus vai voltar. E como é que será a vinda de Jesus, querido? Também está no texto, diz o texto que será repentina. Verso 27 diz que, porque assim como o relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim também será a volta de Jesus. Ou seja, é como um relâmpago. É num abrir e fechar de olhos. E o que é pior, querido, por que temos que estar preparados? Porque é tão rápido, não haverá tempo para se preparar naquele último momento. Quando o noivo chegar, não há como querer colocar azeite de última hora nas lâmpadas. Viver a vida despercebidamente, querido, é uma loucura. Você está preparado? Você está preparado para a vinda de Jesus? Talvez essa possa ser a sua última oportunidade, porque o noivo está chegando. Você está pronto para encontrar com Ele? Diz o texto que será gloriosa, a sua vinda será pessoal, visível, pública, que todo o olho verá. Jesus aparecerá no céu, diz a palavra, ao soar da trombeta de Deus, e ele descerá das nuvens acompanhado dos anjos e dos remidos que estarão com ele, e ele virá com grande esplendor. E diz o texto que todos aqueles que o rejeitaram irão se lamentar. Aquele dia será um dia de trevas, será um dia inesquecível, incomparável para a vida deles, ou seja, para aqueles que estão na luz e sim nas trevas, porque será o dia do juízo de Deus. Diz o texto aqui no verso 31, diz assim a palavra de Deus: e ele enviará os seus anjos com rugido de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra, de uma até a outra extremidade. Ou seja, os anjos vão recolher, querido, aqueles que pertencem a Deus. Então a Bíblia diz que quando Ele vier, os mortos ressuscitarão em Cristo, e primeiro ressuscitarão, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para poder encontrar com Ele nas nuvens, e assim estaremos com Ele para sempre. Aquele dia será de vitória, nossas lágrimas serão enxugadas para sempre. E nós estaremos então, segundo a palavra de Deus, participando das bodas do Cordeiro.
Porque aqueles que estão preparados, firmados em Cristo, ouvirão dele: vinde bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Aqueles que escaparem da justiça dos homens, querido, não poderão escapar do tribunal de Cristo. Naquele dia, o dinheiro que eles têm não salvará. Naquele dia não haverá poder político que poderá ajudá-lo, porque não haverá imunidade parlamentar. Eles terão que enfrentar o Cordeiro, a quem o rejeitaram durante toda a vida. Volto a dizer, ao mesmo tempo em que ele disse não saber do dia nem a hora, e a palavra declara isso, mas ele mostrou que a vinda dele seria precedida de alguns sinais muito claros. Versos 32 e 33, ele diz: aprendei, pois, esta parábola, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos estiverem brotando as folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, igualmente, quando você vir essas coisas acontecendo, sabeis que está muito próximo a vinda do Senhor Jesus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, querido. A figueira já começou a brotar. Os sinais estão aí, e ele está dizendo para mim e para você a todo instante: eu estou chegando, eu estou voltando. Ele prometeu: eis que venho sem demora. Ele prometeu que assim como ele foi para o céu, ele voltaria. E os sinais apontam então que a vinda do Senhor está muito próxima, querido. E ele ainda disse mais: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Querido, essa palavra é verdadeira. Ele disse que ele disse que voltaria, e ele vai voltar. Acredite você ou não, mas ele vai voltar. Ninguém pode decifrar esse dia, como ele falou, ele pertence exclusivamente, querido, a Deus. Aqueles que tentaram marcar a data fracassaram. Então presta atenção, querido. Se nós sabemos que ele vai voltar, sabemos que a palavra do Senhor jamais vai falhar, é loucura viver a vida despercebidamente, imaginando que Jesus vai demorar. Diz o texto: quando Jesus voltar, os homens estarão desatentos, como no dia do dilúvio, comiam, bebiam, davam. Querido, comer, beber, casar, dar em casamento, querido, não são coisas ruins, não são coisas más, fazem parte da rotina da nossa vida. Mas viver a vida aqui, cuidando das coisas do mundo, esquecendo que Jesus vai voltar, isso é loucura. Eu não sei por que razão, mas fui tremendamente impactado para este assunto nessa noite, e eu compartilhei isso com meus irmãos do louvor. Pedi a eles que colocassem alguma música a respeito desse tema. Não sei porque o Espírito Santo tocou no coração de quem escolheu, e que todas as músicas foram voltadas para isso. Querido, você entende que isso diz alguma coisa para você? Porque para mim diz. E a volta dele será para o juízo. Verso 40 e 41. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Querido, naquele dia haverá apenas dois grupos: os que vão subir para estar com ele nas bem-aventuranças eternas, ou aqueles que irão ficar para o juízo eterno. Diz ele: dois estarão no campo, um será levado, o outro deixado, duas trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. A lição aqui é muito clara: os anjos do Senhor virão com o Senhor e vão separar aqueles que vão viver com o Senhor para sempre, e aqueles que vão para o juízo eterno também para sempre. Não tem segunda chamada, querido. Não há mais chance para se preparar. Se temos que nos preparar, é agora.
porque depois a porta da salvação será fechada. Ele vai assentar no trono da sua glória para julgar todas as nações. A palavra de ordem de Jesus é vigiai, porque esse dia será como um ladrão, ele está dizendo. Querido, se eu e você soubesse, ele diz aqui, verso 42 em diante, se eu e você soubesse a hora que o ladrão viria, a gente não dormia, a gente ficava esperando lá. Então a palavra de Jesus, a palavra de ordem é muito clara, dizendo, olha, vigiai, porque Jesus virá de surpresa, sem aviso prévio. Não vai mandar, não adianta você ficar esperando e procurando uma mensagem de texto ou de áudio. E Jesus termina o seu discurso profético contando uma parábola acerca do Senhor que viajou e encarregou os seus bens, o seu servo, nas mãos de dois encarregados. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. E em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarde virá, começar a espancar os seus conservos, comer e a beber com os turbulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora que ele não sabe, e vai separá-lo, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá grande pranto e ranger de dentes. Querido, um deles cuidou com zelo, sabendo que haveria de prestar conta e que o Senhor logo voltaria. E quando o Senhor chegou, se agradou dele e lhe galardoou com grandes privilégios. Já o outro pensou, meu Senhor vai demorar muito. E começou a espancar os empregados, começou a beber. E diz o texto que o Senhor chegou no dia e na hora que ele menos esperava. E o seu castigo foi junto com os hipócritas, onde há choro e ranger de dentes. Fecha sua Bíblia, desliga seu celular e olha aqui para mim. Como é que você está vivendo? Em santidade, vigilante, sabendo que ele vai voltar? Ou não está nem aí, achando que ele ainda vai demorar muito? Eu, se fosse você, se você ainda não acertou a sua vida com Deus, acerte a sua vida com Deus, querido, porque Ele em breve chamará você para uma prestação de contas. Não viva despercebidamente, viva hoje como se Ele fosse voltar a qualquer momento. O dia do Senhor está próximo, o Rei está voltando, o final se aproxima. Você está preparado? A resposta está no coração de cada um de nós. Querido, não esqueça isso. Ele vai voltar em breve. Ele está chegando. Se há algo que precisa ser consertado na sua vida, não espere mais. Não faça como aquele servo mau que disse, vai demorar. Vai demorar não. Nós não sabemos. Jesus disse, eu não sei, não sabemos o dia. Mas a palavra de Deus tem mostrado que os sinais estão mais do que evidentes. Que Ele não vai demorar. Pode ser hoje, pode ser amanhã. O importante é estarmos preparados. O importante é que as nossas lâmpadas estejam cheias de azeite, para quando o noivo vier, nós possamos entrar para as bodas do Cordeiro. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Amém? Deus, nós te louvamos, Pai, por esta noite tão agradável, Senhor. Te louvamos, ó Deus querido, porque já fazemos parte daquele povo que vai subir com o Senhor.
porque já tivemos, ó Pai, as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, teu Filho, ó Pai. Deus, nós oramos para que muitos ainda possam, meu Deus e meu Pai, receber o teu Filho como Salvador, ó Pai. Muitos dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, ó Pai, que ainda, ó Pai, não se renderam, ó Pai, ao senhorio de Jesus. Muitos ainda não o têm como Senhor e Salvador das suas vidas, ó Pai, para que assim possamos nos alegrar com eles na glória celeste. Deus, abençoa aqueles que estiveram ao alcance da nossa voz. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Senhor, dá-nos uma noite abençoada, de sono tranquilo, de repouso, Senhor. Dá-nos uma semana, meu Deus e meu Pai, de bênção, Senhor. Que a graça salvadora do teu Filho, o teu amor incomensurável, a comunhão, a consolação do teu santo e poderoso Espírito seja com todo o teu povo na face da terra, hoje e até a volta do teu Filho querido. Amém, amém e amém.